Supernatural, a série que morreu e continuou caçando. Fala galera, tá começando mais um episódio do quadro Séries Boas que Ficaram Ruins. E hoje é dia de falar de uma das séries mais queridas, icônicas e infinitas da TV. Isso mesmo, Supernatural. Se você vibrou com os irmãos Winchester caçando demônios, vampiros, lobisomem, literalmente tudo que existe em religiões, ficções e entre outras coisas, se emocionou com o Impala, com a música Carry On A Wayward Song tocando em todo final de temporada, mas depois ficou tipo, como assim ainda tem mais uma temporada? Quantas vezes o Dean vai morrer? O que está acontecendo? Então, senta aí, prepara o sal grosso e bora revisar essa jornada que começou com caçadas sombrias e virou uma bagunça celestial sem fim. Começando com a primeira temporada, o início perfeito. Dean e Sam Winchester, dois irmãos caçadores de criaturas sobrenaturais, viajam pelos Estados Unidos enfrentando lendas urbanas, demônios, fantasmas e o próprio passado. Pontos fortes, a atmosfera sombria e pé no chão. Monstro da semana com episódios criativos e bem dirigidos, química perfeita entre os irmãos, trama central envolvente, encontrar o pai e vingar a morte da mãe. É como se fosse uma mistura de Arquivo X com terror de estrada, simples, direto e viciante. A série te ganha com carisma, tensão e um universo que vai se expandindo de forma orgânica. Com um elemento de atuação boas, personagens interessantes, Supernatural entraria no hall de melhores séries de todos os tempos. Temporada 2, a continuação perfeita. Temos aqui o que é a temporada perfeita para os fãs. A essência se manteve, o universo dos demônios se expandiu, a vingança foi concretizada. Aqui deu orgulho de assistir por ver tudo se conectando de forma homogênea e, sinceramente, é uma das melhores temporadas da série da história. Temporada 3, o preço da escolha. Com Dean condenado ao inferno após o pacto, a temporada gira em torno de busca por uma forma de salvá-lo. Destaques: introdução das demônias Ruby e da Bella Talbot, duas personagens polêmicas, mas importantes. O clima de urgência, cada episódio é uma corrida contra o tempo, a tensão entre os irmãos só aumenta, episódios memoráveis como Mystery Spot, sem preso no loop temporal, e Ghost Facers. O final é brutal, Dean morre, é arrastado por cães do inferno e acaba literalmente preso no inferno. A temporada teve menos episódios por conta da greve dos roteiristas, 16 em vez de 22, coisa que aconteceu também com séries como Prison Break, mas mesmo assim é bem compacta, intensa e cheia de impacto emocional. Temporada 4, Anjos Entre Nós. É aqui que a série muda de patamar. De Em Volta do Inferno, salvo por um anjo chamado Castiel, que vira um dos personagens mais amados da franquia. Agora, além de demônios, temos anjos, profecias, o apocalipse se aproximando. Pontos fortes: introdução do céu e da hierarquia angelical, Castiel, Uriel, Zacaria e a complexidade dos anjos na série. Sem começa a beber sangue de demônio, influenciado por Ruby. A rivalidade entre céu e inferno cresce. O final é épico. Sam, enganado pela Ruby, mata Lilith e acaba libertando Lucifer. Dean chega tarde demais. A última cena mostra Lucifer literalmente subindo do chão. É o tipo de temporada que te faz maratonar sem parar. Temporada 5, o final perfeito, que não foi final. Essa era para ser a última temporada da série. Eric Kripke, criador, escreveu o final com tudo planejado. O que temos aqui? Lúcifer solto no mundo, sem Dean como possíveis receptáculos de arcanjos, Sandy Lúcifer e Dean de Miguel. O mundo à beira do apocalipse, Castiel agora é rebelde, virando cada vez mais humano, Crowley aparece pela primeira vez, o roteiro mistura drama, ação e mitologia de forma perfeita, e o final é digno de cinema. Sam se sacrifica, se joga numa jaula junto com Lúcifer para salvar o mundo. Dean desiste da vida de caçador, tenta viver uma vida comum. E a última cena é ambígua, melancólica e linda. Sam aparece observando Dean de longe, sem que ele saiba.
Era o fim ideal, emocional, simbólico, com sacrifício e redenção. Mas como a audiência era boa, a CW disse: bora fazer mais 10 temporadas? Temporadas 6 a 8, o começo do declínio. E aqui o resumo das temporadas vai ficar menor, até porque essas temporadas são muito medíocres para o que Sobrenatural entregou nas primeiras 5 temporadas. Sem Kripke no comando, a série tenta se reinventar. Tem a Guerra Civil Angelical, monstros alfa, leviatãs e tramas cada vez mais viajadas. Problemas: começa a virar uma novela sobrenatural, os arcos se arrastam, a lógica do universo se perde, Sandy morre e voltam, morre de novo, voltam, viram outra coisa, perdem a alma, acham de novo. Ainda tem episódios bons e momentos fortes, principalmente o lado emocional entre os irmãos, mas a sensação de que estão esticando a corda começa a ficar clara. Temporadas 9 a 11, o vício da ressurreição. Agora é guerra entre anjos e demônios, céu em crise, inferno em reforma e a marca de Caim. Dean vira demônio por um tempo, sem faz pacto com qualquer coisa que aparece. Crowley ruína, que é o que eu considero que salvam a série junto com Castiel ainda para você ter vontade de assistir. Dominam metade do tempo de tela. Ah, e Deus aparece, literalmente, sim. A irmã dele também. E ela é o mal cósmico mais antigo do universo, a escuridão. O negócio escalou rápido. Apesar do caos, ainda existem episódios marcantes e finais de temporadas impactantes, mas a fórmula da série já virou uma paródia de si mesma. Temporadas 12 a 14, o multiverso, a cópia de Deus e o absurdo. Defendendo um pouco a temporada 12 e a 13ª, são temporadas que têm episódios muito bons, principalmente por conta do vilão que gera medo, que é o Lúcifer, que ele retorna na 11ª temporada, e aqui a gente fica curioso para ver o que ele vai fazer, quem que ele vai lutar. E a 12ª e a 13ª, mesmo com a introdução de Nephilim e outras coisas, enfim, foi uma temporada que, tirando o último episódio da 13ª, que foi uma briga ridícula de Lúcifer e Miguel, foram temporadas que eram não um pouco mais pé no chão, tirando essa história de multiverso, foi algo bom de se assistir. E quando você pensa que já viu de tudo, né? Nessas temporadas 12 a 14, Supernatural cria realidades paralelas. Tem versão alternativa de personagens, guerra em outra dimensão. Lúcifer tem um filho, né, que é Jack, os anjos viram figurantes de luxo e Deus simplesmente vira o vilão. Sim, Deus é o vilão. É nessa fase que muita gente desistiu ou seguiu no automático. A sensação é: tô achando porque comecei. Temporada 15, o fim, finalmente. Depois de 15 anos, a jornada chega ao fim. A temporada começa bem, com a promessa de um final digno, mas no meio do caminho vira correria. Deus vira um vilão genérico, Jack absorve tudo, vira novo Deus, e o fim dos tempos parece só mais uma terça-feira. E aí vem o último episódio. Dean morre de um jeito bobo, numa missão aleatória, numa estaca no ferro velho. Como assim, velho? Sam vive uma vida longa e morre velho, e os irmãos se reencontram no céu, agora repaginado. É emocional, sim. Satisfatório, mais ou menos. A altura da série que começou lá atrás, nem perto. Conclusão: Supernatural é um caso raro, uma série que começou ótima, teve um meio bagunçado e um fim dividido. Ela virou uma lenda da cultura pop, criou uma base de fãs apaixonadas e, mesmo nos momentos ruins, manteve o coração, a relação entre os irmãos. Mas na verdade é que passou do ponto. Foram muitas mortes e ressurreições viradas de roteiro e temporadas que só existiram porque dava audiência. Se tivesse acabado na quinta temporada, seria um clássico absoluto. Mas como não acabou, virou exemplo perfeito para o nosso quadro, séries boas que ficaram ruins. E aí, o que você achou de Supernatural? Curtiu até o fim ou também acha que ela virou uma caça eterna sem sentido? Comenta aí qual a sua temporada favorita, qual foi a morte mais sem noção e que série você quer ver no próximo episódio. Se curtiu, deixa o like, seu dislike, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem tem mais série boa que ficou ruim.